A NCS Conference começou, 24, Lighthouse, grandes expectativas para aquilo que Deus vai fazer. E nós vamos ter o privilégio, a alegria de ser ministrados ao Senhor por esse homem de Deus, que eu ouço algumas mensagens dele via Spotify, via YouTube. Hoje tenho o privilégio de ver aqui presencial. Ele que é pai, casado, rapper, pastor na Igreja Atitude da Barra da Tijuca, pastor de rede de células, pastor dos Jovens Abiuã, também atleticano. Você viu aqui é forte, né, pastor? Nós vamos ter a alegria de ter aqui conosco o pastor Pedro Vux. Amém. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Amém. Eu estou muito feliz, muito grato por estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Mateus, pastor Lucas, pela oportunidade, por ter considerado meu ministério para estar aqui. Para mim é um privilégio mesmo, porque eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro no Rio de Janeiro, já tem 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. E desde quando eu saí do Rio, todas as vezes que eu volto para BH, eu me sinto como um colaborador do que Deus está fazendo aqui, mas de uma forma diferente de quando eu morava aqui. O Senhor tem me permitido viver coisas tão legais no Rio, e no Brasil como um todo, e recentemente no mundo. E todas as vezes que eu volto para BH, eu lembro de como eu fui forjado. Estar aqui no Palmares é especialmente especial para mim. Eu já falei várias vezes em vários lugares da caminhada que eu fazia do Alípio de Melo para o Monte Palmares, dia sim, dia não, propósito de Deus, porque eu fiz com uns amigos. Então, vínhamos para o Monte Palmares, do Alípio de Melo, para cá, a pé, dia sim, dia não. E graças a Deus, o Senhor respondeu muitas orações que fizemos ali, nos nossos 16 anos, 17 anos. Já tem mais de 17 anos que nós entendemos que Deus nos chamou para o ministério. E algumas orações que fizemos ali, naquele monte, nós estamos vivendo ela hoje. E fico muito feliz por isso. Obrigado, pastor, pelo privilégio. E por falar em construção, eu trouxe aqui também meu primeiro livro, Conhecer, Conviver, Comunicar, uma cultura relacional transformadora. Ele foi publicado em fevereiro. E, graças a Deus, nós já chegamos a 3.000 cópias desse livro, de forma independente. E do que trata esse livro? Trata da nossa filosofia de vida, que se transformou em uma filosofia ministerial. Vocês vão entender esse livro melhor do que ninguém. Esse livro nós já vendemos em vários lugares, mas essa história de conhecer, conviver e comunicar, ela nasce quando Deus me tira do subúrbio de Belo Horizonte, da região noroeste. Eu sou ali do Glória, do Serrano, Califórnia, Dom Bosco. Eu cresci por ali. E o Senhor me convida a pastorear na região da Savassi, onde eu só ouvia falar. A Lagoinha Savassi começando, o Senhor me leva para lá. Então eu entendi que para ter um sucesso ministerial ali, eu precisava conhecer e me permitir ser conhecido. E eu precisava conviver com aquela turma de uma forma que eu ainda não tinha feito, para então ter o privilégio de comunicar. E quando eu entendi isso, eu percebi que erramos muito na nossa estratégia, porque às vezes queremos começar logo do comunicar, mas nós não conhecemos nem convivemos. E aqui eu conto da minha trajetória, de como eu saí das ruas e fui trabalhar na igreja. Não é que eu não estava na igreja, eu fui trabalhar na igreja, que eu fui para a igreja em 97, a igreja Peniel, ali na rua Peçanha, no Carlos Prates. Eu conheci Jesus ali, né, em 1997, eu nasci em 88. Então, eu saí das ruas, eu me envolvi, eu sou um fundador do Duelo de MCs, eu e o Léo. Então, em 2007, eu comecei minha trajetória como MC. Hoje eu não batalho, nem gosto de batalha, não me peça para batalhar, não me peça para nada, tá? Eu não tenho nem tempo para isso mais. Eu já deixo claro logo. Eu não curto. A cena está fraca, bom era a minha época, com todo respeito. Então, eu fui para trabalhar na Rede Super, né, como hold, e lá eu comecei a liderar a célula, lá eu comecei a multiplicar a célula, e lá eu entendi que eu era um pastor,
mas eu já tinha comunicação com as ruas de Belo Horizonte. Isso facilitou demais para mim. Isso me ajudou demais. Hoje eu pastoreio no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude. Eu sou pastor global da nossa juventude. Nós estamos em 64 lugares. Nós somos ao todo mais de 5.500 jovens espalhados pelo planeta Terra. Mas só lá na Barra da Tijuca nós somos 3.000. E o Senhor nos permite viver coisas incríveis. Aqui eu conto como nós multiplicamos de 2021 para cá. Eu sou pastor de rede lá. Quando eu assumi essa rede, em 2021, nós tínhamos 33 células. Hoje nós somos 222 células, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu conto o nosso processo, né, de formar líderes, de enviar líderes, e conto também de como plantamos igrejas relacionais. O Senhor me permitiu plantar 5 igrejas nesse tempo todo. Aí você fala assim, Vux, o livro é pequeno, porque eu entendi que não preciso encher linguiça para ser objetivo. Então, são 100 páginas objetivas. Eu li muito e vivi muito para sintetizar esse conteúdo para você. Você lê rapidinho, mas vai mudar a sua vida. Eu trouxe algumas unidades, porque eu já tenho que mandar rodar mais. Está à venda lá fora, R$ 29,90. Eu vou estar lá também para autografar, para tirar uma foto com você. Falava com o pastor Mateus ali que não é coincidência o texto que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Eu fico muito feliz em chegar em um local onde a galera celebra, né, quando fala do Atlético e tudo. Eu moro lá no Rio. O que esses caras estão com medo? A sorte deles fala assim, ainda bem que o Davidson não joga, que se jogasse. Eles estão com medo demais, mas está legal, graças a Deus. Vamos ler, amigos. Deus nos chama para um tempo de envio. Deus deixou muito claro que é um tempo de preparar a juventude para plantar igreja, revitalizar a igreja. E Deus me entregou um texto que você já leu, mas nós vamos meditar nele aqui. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Está escrito na versão NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e digam a esse povo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos totalmente disponíveis para o teu agir. Nós continuamos disponíveis ao mover do teu Espírito Santo. Obrigado por ter nos conduzido até aqui, através das canções, da ministração do teatro. Agora vamos à ministração da sua palavra, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Eu não quero atrapalhar a tua vontade nesse lugar. Por isso, me permita edificar a tua igreja que aqui se encontra. Que não haja nenhum impedimento para que isso aconteça. Eu peço que o teu Espírito, Pai, desde já, comece a falar o que só Ele pode falar aos corações aqui.
e que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. A verdade é que nunca existiu um tempo onde as pessoas se colocam à disposição de serem enviadas como estão se colocando hoje. Agora mesmo aqui eu precisei colocar até no modo avião. Uma irmã, uma pastora da nossa igreja, está me mandando um monte de mensagem, querendo que eu envie alguns jovens lá para Belém, Marajó. E depois eu vou ler aqui, e provavelmente vamos enviar, sim. Essa questão de gente que quer ir é uma realidade muito intensa nos dias de hoje. Essa possibilidade que temos de servir outros lugares, de nos colocar disponíveis para outras culturas, é muito legal. Mas nós precisamos entender o que é chamado e o que é oportunidade. Nós precisamos diferenciar o que Deus pede do que a minha carne deseja. Porque às vezes eu estou enxergando uma geografia, um local, mais como uma oportunidade de crescimento financeiro, ou cultural, ou linguístico, do que propriamente como uma possibilidade evangelística, missional, como uma possibilidade apostólica. Então, o que existe de profeta que saiu dessa nação, dizendo que seria voz de Deus em outra nação, mas que se apaixonou por euro, e libra, e dólar, é brincadeira. Eles largaram o cajado pela possibilidade de ter o telefone da última geração. Eles largaram o cajado pela possibilidade de dirigir um carro melhor. Eles largaram vidas para pensar na vida deles. E aí eles são profetas adormecidos em um lugar onde o mundo grita, desperte. Eu estive na Europa recentemente, visitando as nossas igrejas, avaliando algumas coisas. E sabe qual que é o cenário na Europa, na verdade? Não é pós-cristão. Não é pós-cristão. E eu vou te explicar. Dia 17 de setembro, eu chego em Portugal, com a minha esposa, e vamos para a migração, certinho, tudo ok. Conversa vai, conversa vem. O cara pede para ver as passagens, pede para ver isso, pede para ver aquilo, beleza. Até que ele me faz uma pergunta que muda tudo na minha cabeça. Ele fala assim: com que trabalha? Eu falo: eu sou pastor. Ele era um senhor já de meia idade, tinha ali os seus 55, 60 anos, provavelmente. Ele olha com muita tranquilidade, ele olha com muita serenidade, mas também com muita dúvida, e me pergunta: o que é isso? Eu me assustei, obviamente, e antes que eu o respondesse, ele me pergunta de uma forma também curiosa, engraçada, mas curiosa. Ele fala assim: o senhor é uma espécie de padre? E aí eu não tinha tempo para explicá-lo o que é o pastor. Eu falei com ele: mais ou menos. Eu não tinha muito o que falar com ele. Aí ele, ok. E ele falou assim: e como você veio para cá? Eu falei: eu vim para ver as nossas igrejas. Ele falou: a sua igreja é tipo uma empresa? Eu falei: tem uma parte dela que sim, outra parte não. E aí ele falou: gostei, carimbou, beleza, seja bem-vindo. Ele vai para minha esposa. Conversa vai, conversa e vem. Eu falei com ela, eu falei: olha, o nome dela é Pérsia. Eu falei: Pérsia, eu tinha certeza que você ia falar que você é enfermeira, porque ela é enfermeira. O cara pergunta a ela
Ela fala assim, sou pastora. Aí o cara olhou para ela, olhou para mim e falou assim, mulher também pode? E o papo era sério, cara. Hoje a gente entende. Aí eu falei, pode. Aí a conversa ficou um pouquinho mais descontraída, ele falou assim, e pode casar? Aí eu já estava na onda, já falei assim, ó, meu amigo, é até melhor que case, é aconselhável casar. Aí ele falou, porque os padres aqui, às vezes tem uns rolos, ninguém fica sabendo não, mas tem padre aqui que tem mulher. Aí carimbou e tudo, eu saí de lá, aí eu falei com a minha esposa, depois que passou aquela adrenalina, aquele negócio todo, eu falei, amor, 2024, o sujeito não sabe o que é um pastor, o sujeito não sabe o que é uma igreja. Eu pensava que era brincadeira esse negócio da Europa, da galera não conhecer Jesus. Aí eu fui conversando com um, conversando com o outro. Conheci um rapaz lá que, coincidentemente, o cara lá em Portugal já tinha visto umas batalhas de rap minha aqui, porque ele acompanha, e ele é português. Ele falou, não estou a acreditar. Aí eu conversei com ele, tudo, chamei ele para a igreja, ele falou, nunca fui numa igreja, o cara com 33 anos. E fui conversando. E aí depois eu fui conversar com alguns amigos também, pastor Davi Lago, alguns outros que nós conversamos bastante, e nós chegamos à conclusão. A Europa, ela não é pós-cristã, ela é pré-cristã. Porque a maioria das pessoas sequer sabe o que é uma igreja. Sequer sabe o que é um pastor. A nova geração é pré-cristã. Os netos daquele senhor, os filhos daquele senhor, eles não sabem nada sobre o evangelho, não sabem nada sobre Bíblia, eles não sabem nada sobre igreja. Para eles não faz diferença se tem uma canção com 15 milhões de visualização no YouTube. É para esse lugar que nós precisamos pensar se queremos ir. Aonde ninguém vai estender um tapete vermelho porque nós somos pastores. Aonde ninguém vai nos dar privilégio porque nós temos influência política na nação. Aonde ninguém vai bater nas nossas costas e falar, pastor, passa lá que tem desconto para o senhor. Existem lugares onde o envio, mais do que nunca, requer esclarecimento se é Deus que está mandando. Porque se não for Deus, você desiste. Porque se não for Deus, você chuta o barco. Porque se não for Deus, você desiste da célula. Porque se não for Deus, você não chega a supervisor. Porque se não for Deus, 2, 3 células que ficar vazias, você entrega. A primeira pessoa que se levantar contra você, você desiste. Eu vivo célula desde 97, irmão. O que eu já passei em célula começou a ser escrito. Eu não vou falar que não está escrito, não. Começou a ser escrito. Eu já devo ter liderado mais de 50 células na minha vida. Todo ano eu lidero uma célula e entrego para alguém. A galera até está pedindo para eu parar de fazer isso agora, porque eu entrego a célula boa e eu não aceito que ela morre. Quando o cara fala, pô, está difícil, eu falo, está difícil por sua culpa, eu te entreguei ela bem. Estava redondinha, você que está matando ela agora. Então, se não tiver convicção que foi Deus que chamou, você desiste. Se não tiver convicção que foi Deus que te colocou para cuidar das vidas, você deixa para lá. Então, nesse tempo de envio, tem muita gente emocionada. E nós precisamos entender quem foi de fato vocacionado. E aqui nós temos a figura do Isaías. O Isaías era um homem de Deus, que buscava as coisas de Deus e se relacionava com as coisas de Deus. O chamado de Isaías começa agora, mas o ministério do Isaías não tinha começado agora. Algumas coisas precisam ficar claras para a gente, amigos. Você pode estar fazendo algumas coisas, mas Deus ainda não te chamou para fazer a coisa que você vai fazer. Você pode estar servindo na igreja, você pode estar liderando isso, liderando aquilo, mas o que Deus te chamou para fazer, de fato, pode ser que Ele ainda não te chamou para fazer. Ainda que você já esteja fazendo há muito tempo. Então, o chamado de Isaías não começa com um homem sonolento, não começa com um homem estático,
Não começa com um homem sonhador. Não começa com um homem que descansa no eu tenho um chamado. Como foi dito aqui. O cara chega para mim, lá na Barra da Tijuca, pastor Mateus. Aí ele vê aquele culto cheio, até no domingo. Os caras falam no domingo, já chegaram a esse nível. Antes era só no sábado. Um dia chegou um cara para mim no domingo. Nós temos 3 cultos lá no domingo. O cara chegou para mim na maior cara de pau. Falou assim, pastor, Deus pediu para eu te falar que eu preciso ministrar em um desses cultos um dia. Eu falei, é? Agora nós temos que convencer o pastor Josué. Porque Deus falou com ele a mesma coisa, já tem 20 anos. O cara ficou meio assim e tal. Eu falei assim, mas você está liderando pelo menos uma célula aqui? Ele falou, não. Eu nem sou membro aqui da igreja. Eu falei, então Deus te falou só que você tem que pregar para essa multidão aqui. Ele falou, é. Deus me leva a pregar para as multidões, é o meu chamado. Eu falei, cara, não é que a gente invalida o seu chamado, mas aqui o chamado é validado a partir do pequeno grupo. Primeiro você prega para 3, depois para 3.000. O cara ficou meio assim, nunca mais viu o cara. Nunca mais. Então, tem muitos que dizem que tem um chamado. Mas, de fato, não foi Deus que chamou, é a carne dele, é a vaidade dele. É o ego dele. O Isaías não era assim. O Isaías teve uma visão espiritual, teve um envolvimento profundo com a revelação de Deus, e isso mudou a forma como ele se enxergava. Uma visão da grandeza e da pureza de Deus revela a nossa real condição. Quando Deus se revela, Ele também mostra quem eu sou. Quando a glória de Deus é manifesta, a minha insignificância também é. E é nesse lugar que Deus começa a trabalhar na minha vida. É nesse lugar que Deus começa a lapidar o meu caráter. Aqui, muitos querem ir, mas não conhecem Deus, nem se conhecem. Não tiveram nenhuma visão esclarecedora sobre quem Deus é, quem eles são e o que devem fazer. A missão requer uma visão. Uma grande visão antecede uma grande missão. E eu estou aqui nessa noite para dizer que se você quer ser um farol, é melhor que você seja alguém dominado por uma visão iluminada. Para que você ilumine outras realidades. Para que você esclareça outras vidas. Mas antes disso é necessário que algo brilhe em nós. Então, uma grande missão é sustentada por uma grande visão. O Rick Warren, um dos principais pastores pós-Billy Graham que já existiu, ele plantou uma igreja lá em Saddleback. Uma igreja linda. O Rick Warren tem o livro mais vendido depois da Bíblia. Uma Vida com Propósito. O livro que foi mais traduzido depois da Bíblia. E o Rick Warren escreveu um livro incrível sobre igreja, chamado Uma Igreja com Propósito. Nesse livro, o Rick Warren fala assim, olha, Deus me chamou para o ministério. E ao me chamar, muitas pessoas também me chamaram. Eu tinha possibilidade de assumir tal igreja, eu tinha possibilidade de cuidar de tal realidade, eu tive diversas possibilidades. Mas eu entendia que Deus tinha algo para mim. E nisso, o que ele fez? Ele pegou o mapa dos Estados Unidos da América, colocou na sala dele, no chão, e ele orava todo dia por todo o mapa, com a mão em cada centímetro daquele mapa, e ele falava assim, Deus vai me mostrar onde tem que ter a igreja. E um dia Deus mostrou Saddleback, uma área, um vale, um lugar que não tinha igreja. E todo mundo pensando em Nova York, todo mundo pensando em alguns lugares legais. E ele vai para lá e começa algo grandioso, algo que nos inspira aqui em Belo Horizonte. Uma missão tem que ser sustentada por uma visão. Eu me lembro, queridos, quando eu subi aqui no Monte Palmares, eu orava para Deus me permitir falar para Belo Horizonte. Eu nem imaginava que pouco tempo depois ele ia me colocar na Rádio Extra, quando tinha um programa Balaio lá, com a possibilidade de falar para toda Belo Horizonte no rádio. Ele me deu esse privilégio.
Eu nem imaginava que ele ia me botar na Rede Super, que era só uma pessoa ligar a televisão e eu estaria falando de Jesus para ela. Eu não imaginava que eu seria consagrado ao ministério pastoral pelo pastor Márcio Valadão. Eu não imaginava que eu ia pastorear igrejas. Eu não imaginava que as pessoas iam validar meu ministério. Naquela época eu liderava 11 jovens, irmão, lá no Glória. Aí você ora pedindo para Deus uma cidade. A oração que eu fazia é o seguinte: Deus, em cada uma dessas luzes acesas, eu quero falar de Jesus. Aqui em cima, aqui, eu fazia essa oração aqui, irmão. Toda vez que eu passo por uma cidade de avião, no meu coração eu faço a mesma oração. Pai, me permite falar para todas essas luzes. Nós precisamos ter visão de grandeza, irmãos. Visão de alcançar as pessoas. Visão de mudar realidades. Visão de estabelecer o reino de Deus de uma forma ousada, não minguada. E agora, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo. Porque plantar igreja, liderar célula, liderar ministério, é melhor quando Deus pede. É melhor quando Deus vocaciona. E eu não acredito que ninguém aqui nesse auditório está diante de uma revelação míope de Deus. Deus se revela de forma clara para vocês. E eu acredito que quando Deus se revela, Ele coloca a vontade dEle disponível para a gente. E a vontade dEle é que todos possam ir, pregar, batizar, expulsar demônios, curar os enfermos, fazer discípulos. É a vontade dEle para todos nós. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. O Isaías teve uma visão grandiosa de Deus. E aqui nós começamos o nosso segundo ponto. Quando Deus se revela, Ele também revela quem eu sou. Diante da revelação grandiosa, o profeta que já tinha intimidade com Deus, se viu pecador. E estendeu isso também para quem estava do lado dele. Aquela visão colocou o profeta no lugar que ele tinha que estar. Quando Deus se revela, Ele não gera vaidade, Ele resgata humildade. Quando Deus se revela, não gera pompa, gera quebrantamento. Quando Deus se revela, é mais joelho dobrado do que peito aberto. Quando Deus se revela, é mais lágrima de quebrantamento do que grito de orgulho. E quando Deus se revelou, o profeta viu quem era. E quando ele viu quem era, o que restou foi: ai de mim. Todos os rótulos caem por terra quando Ele mostra quem nós somos. E quando Ele mostra quem nós somos, Ele mostra a vontade dEle para nós. E ao mostrar a vontade dEle para nós, Ele nos faz parte da obra dEle aqui na terra. Nós somos parte da obra dEle aqui na terra. Nós somos farol, nós somos luz, nós somos continuidade apostólica do que Deus quer que seja feito aqui na terra. A santidade de Deus constrange. Quando missionários e pastores entenderem que quando se tem um contato real com Deus, você se torna mais parecido com Deus, igrejas vão ser mais cristocêntricas. Porque quem tem um contato com Deus, busca ser mais parecido com a expressão de Deus, Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A expressão viva de quem Deus é. E se eu conheço Deus e quero fazer Deus conhecido, é mais dele e menos de mim. Então, quando Ele se revela, eu me escondo. Eu saio de cena e entra Ele. E as coisas começam a ser como são. A santidade de Deus constrange. O envio não diz respeito ao orgulho, mas ao reconhecimento. Talvez você nunca se imaginou sendo enviado. E nós não estamos falando de uma nação, nós estamos falando de uma célula. Toda célula é missional.
Toda célula é missionária. A célula que não é evangelística não existe. Nós não precisamos de uma data. Nós vivemos evangelismo. Lá na nossa juventude, eu finalizei um ministério de evangelismo. Sabe por quê? Na nossa ideia, lá, nós chegamos à conclusão que o ministério de evangelismo, para a gente, tá? Para a gente lá. O ministério de evangelismo levantava algumas pessoas. Mas quando eu digo que a juventude é evangelística, todos são evangelísticos. Todos vivem evangelizando. E aí eu não preciso de uma data, carnaval, por exemplo. Todo dia é dia de evangelizar. Todo dia é dia de proclamar as verdades do evangelho. E a célula, ela não se movimenta em uma data específica, ela se movimenta todas as datas, evangelizando e convidando as pessoas. Esse ano, querido, glória a Jesus. E qual que é o indicador de que a célula está se movimentando de forma evangelística? Batismo. Batismo. Porque ela pode crescer com gente desviada, ela pode crescer de várias formas. Mas quando ela batiza, é um indicador de que buscamos gente que estava do lado de fora. Esse ano, essas células que eu disse para vocês, até aqui, elas já batizaram 358 pessoas. Esse ano. Eu estou com muita fé. Falta pouco tempo, mas estou com muita fé que nós vamos passar de 400 esse ano ainda. De verdade. Porque se transformou em um estilo de vida. O envio não depende de alguém que diz, eis que te digo. O envio diz sobre o reconhecimento de que Deus já me disse, vá para as nações. Independente de alguém abrir a boca ou não para me falar isso. Então, nessa noite eu estou aqui para te ativar para um estilo de vida de envio constante para realidades que você ainda não conhece. Ou que você conhece, mas ainda não faz o que deve ser feito. Se quero comunicar a verdade, eu preciso ser tocado pela verdade. Um anjo tocou a boca do profeta com brasa viva, com fogo. O fogo representa o poder purificador de Deus. Depois daquilo, ele já não seria mais o mesmo. É por isso que um alto envio é perigoso. A pessoa que faz por conta própria, a pessoa que se levanta sozinha, a pessoa que quer fazer sem nenhum tipo de conexão, que quer fazer desprovido da igreja, a pessoa que não quer estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma visão. O alto envio é perigoso. A autoproclamação pastoral é perigosa. Um dia eu perguntei ao cara, eu falei assim, quando você foi consagrado ao ministério? Ele falou assim, não fui não. Eu falei assim, você é pastor? Ele falou, sou. Eu falei, quem falou? Não, eu ouvi quando eu tinha 9 anos que eu era pastor, e depois, quando eu aprendi a pregar, eu comecei a falar que eu era pastor, as igrejas me chamam de pastor, eu sou pastor. Eu falei, não, mas nenhum pastor orou por você? Ele falou, não, ainda não. Eu que não vou ser. Eu que não vou correr esse risco. É aí que a Bíblia fala para a gente tomar cuidado para erguer a mão, né? Tem muito doidinho aí ao nosso redor. Muito. Esses caras que não receberam um toque de Deus para falar de Deus. Esses caras que não receberam a intervenção divina para falar do divino. Essa galera que não foi tocada pela verdade para falar a verdade. Essa galera que está emocionada, essa galera que nem lê a Bíblia para pregar a Bíblia. O anjo tirou uma brasa e tocou na boca do profeta, falou assim, ó, agora você pode falar, porque agora seu lábio está purificado. Quem quer falar a verdade precisa ser tocado pela verdade. Purifica, muda. Quem tem que tocar é o próprio Deus. Quem tem que validar o chamado é o próprio Deus. Quando não tem um toque de Deus, tem um toque de alguém. E nem sempre é alguém conectado a Deus. Não tem a intervenção poderosa de Deus, tem a intervenção de gente.
A missão requer a assinatura de Deus. Deus assinando embaixo, vai Carlos. Deus assinando embaixo, vai Bia. Deus assinando embaixo, vai lá Fernando. Deus assinando embaixo, continua pastor Mateus. Deus assinando embaixo, estou contigo, João. Assinatura de Deus. Deus está validando aqui o profeta. E agora, é agora que o Senhor pergunta: quem enviarei? Nosso último ponto. O Senhor não vai enviar enquanto não for a hora. A pergunta sobre o envio só veio depois que existia alguém para responder. A questão é que tem gente dizendo envia-me, sem Deus perguntar se tem alguém para ir. Depois que Deus se revelou, depois que Deus se manifestou e depois que Deus se relacionou, é que ele pergunta: quem enviarei? É porque até então ele olhou para aquela realidade e não tinha ninguém que tinha sido tocado da forma como precisava para fazer o que tinha que ser feito. Nem Isaías, que era um homem de Deus. O próprio Isaías falou: ainda falta algo. Ainda tem algo que tem que mudar. A vaidade nos impede de viver muita coisa, sabia? Eu cheguei a uma conclusão. Tem célula que não multiplica. Sabe por quê? Porque aquela pessoa vai ficar vaidosa. Já parou para pensar nisso? Multiplicou uma, ele já acha que ele é o Billy Graham. Ele já acha que ele é o Spurgeon. Uma. Imagina com 6. Imagina com 5. Imagina com 10. Aí Deus fala assim: não, você até vai viver, mas quando eu te tocar, de verdade, para você viver coisas grandes. Aí às vezes aquela pessoa sabe liderar, sabe supervisionar, sabe fazer um monte de coisa. Aí ela olha e fala assim: mas aquela pessoa estuda menos que eu, aquela pessoa visita menos que eu e está vivendo o que eu tenho que viver. Aí você olha para o coração daquela pessoa que está vivendo coisas legais, permanece o mesmo. Porque Deus já tocou ali e disse assim: pode ir, eu estou contigo. Eu cheguei a essa conclusão. Tem muita gente boa que ainda não vive o bom do ministério, porque não recebeu o toque transformador de Deus. Eu mesmo. Um dia um cara chegou para mim e falou assim: pastor, por que você acha que só agora, depois de tanto tempo, você está vivendo uma coisa tão legal aqui no Rio de Janeiro? O Espírito me tomou e eu falei com ele. Eu falei assim: porque antes eu não estava pronto. Eu não estava pronto. Amanhã eu vou chegar lá, quando eu sair daqui, eu chego quase na hora do culto. Amanhã tem ceia lá no nosso culto. Você chega lá, tem 1.500, 1.600 jovens. Se você não tem um pé no chão, você nem fala do seu pastor sênior lá em cima. Se você não tem um pé no chão, você acha que aquilo é obra sua. Se você não tem um pé no chão, você acha que você já orou o suficiente. Se você não tem um pé no chão, você não fica depois do culto conversando com a galera, você não fica na porta. Você trata aquele povo como número. Talvez eu trataria se Deus não tivesse me tocado como tocou. Talvez se não fosse os 11 ali no Glória, eu não amaria tanto essa quantidade como eu amo. Talvez se não fosse as células vazias que eu já fiz, eu e meu auxiliar, eu não valorizaria tanto as centenas de células que o Senhor tem nos permitido liderar. Às vezes Deus nos quebra para nos colocar exatamente no lugar que Ele quer. Quando Deus me levou para o Rio de Janeiro, nós estávamos vivendo algo muito legal aqui em Belo Horizonte. Muito legal. E eu vou contar a história para vocês. É uma história que eu não conto muito. Pastor Mateus, pastor Lucas, não conto. Na verdade, eu contei ela uma vez, e vou contar aqui agora. Eu pastoreei 12 anos, 10 anos na Lagoinha, na sede. E um dia, um domingo, na verdade, madrugada de sábado para domingo, o Espírito Santo falou comigo assim: entrega o ministério. O ministério estava bem legal.
eu fiquei ali um tempo orando, e entendi que era Deus falando comigo e fui dormir. Acordei umas 7, 7h30, estava tomando um café com a minha família, uma hora ficou só eu e minha esposa. Eu chamei ela e falei: Pérsia, Deus me pediu para entregar o ministério. Ela olhou, falou comigo assim: tá bom. Eu falei: tranquilo mesmo? Ela falou: eu te conheço. Você não falaria isso se Deus não tivesse falado com você. Eu sei que Deus falou alguma coisa nessa madrugada. Eu falei: mas nós não temos reserva, eu não tenho outra coisa para fazer, eu sou pastor. Ela falou: tá bom. Eu fui conversar com o meu pastor, vários cultos lá no domingo, fui conversar no último. E falei com ele: pastor, Deus me pediu para entregar o ministério. Ele olhou para mim e falou: Deus pediu? Pediu. Ele falou: então você está me entregando? Eu falei: estou. Ele falou assim: tá, eu estou te devolvendo. Aí eu falei assim: tá bom, pastor, só precisava te entregar. E eu continuei pastoreando um tempo. Mas aquilo foi um desprendimento no meu coração. Aquilo me desprendeu. Aquilo me deixou livre. Aquilo quebrou o bezerro de ouro. Porque eu disse: não é meu. Passou um tempo, começa uma conversa com os irmãos do Rio de Janeiro, e o Espírito já estava soprando na minha casa que ele nos enviaria para um outro lugar. Sinceramente, nós achávamos que era para outro lugar de Belo Horizonte. Até que o Espírito vai nos mostrando claro e evidente que era o Rio de Janeiro. E nós nunca tínhamos sonhado com o Rio de Janeiro, nunca. De jeito nenhum. Eu fui em praia 10 vezes em 3 anos. Se não tivesse praia lá, eu viveria do mesmo jeito, irmão. Não saí daqui para viver praia. Não saí daqui para passear. Quando eu disse que eu iria, eu não sabia nem qual seria o meu salário. Eu não sabia nem onde eu moraria. Eu não sabia onde eu ia colocar meus filhos para estudar. Eu não sabia se a minha esposa ia trabalhar. Aqui ela trabalhava. Minha esposa é enfermeira, especializada em bloco cirúrgico. Aqui ela era melhor colocada no mercado do que eu, financeiramente falando. E nós aceitamos ir. Um vento muito claro de Deus falou assim: eu tenho algo novo para vocês a partir desse lugar. E aí eu tive uma conversa com o pastor, que na época me liderava. E eu falei: eu estou indo, pastor. Ele falou a mesma coisa que a minha esposa. Ele falou assim: eu te abençoo, porque eu sei que se você não tivesse ouvido Deus, você não ia fazer isso. E aconteceu um negócio que não acontece raramente. Eu fui de uma igreja para outra, Não é de um endereço, a mesma igreja. Igreja Lagoinha para Atitude. Eu falo isso com muita paz. Eu já vim pregar na Lagoinha várias vezes depois que eu saí. Vocês já viram. Sabe como que eu fui para a Atitude? Tem vídeo, foto. Eu e a minha esposa, com lava-pés no culto. Nós fomos enviados para outra igreja. Tamanha a convicção que o Espírito Santo deixou de que era a hora de viver algo diferente. Não foi um auto-envio, não foi uma rebeldia, não foi eu estou insatisfeito com o meu salário, eu estou insatisfeito com as oportunidades. Não, cara. Nós somos irmãos do mesmo jeito, nós conversamos do mesmo jeito. Deus só me deslocou para uma outra coisa e eu tinha sido tocado de uma forma poderosa para dizer: envia-me. E eu fui. Nós fomos de carro. Um dia eu passei na casa da minha mãe no Caiçara, nosso último dia em Belo Horizonte, peguei o Bernardo e o Vitor, nossos 2 filhos, fomos embora. O caminhão de mudança já estava indo. Tudo tranquilo, os meninos felizes e tal, escutando música. Passou de Juiz de Fora, eu comecei a chorar. Aí eu falei com a minha esposa: não tem mais volta. Aí ela falou assim: eu sei, mas como que vai ser, amor? Eu falei: amor, 2 coisas. Ou Deus me ergue, ou Ele me quebra. E o que Ele quiser para mim, eu quero. Ele faz o que Ele quiser comigo naquela terra. Mas eu não vou viver sem me colocar à disposição da vontade dEle para a gente.
Ou Deus ergue ou Ele quebra. Mas que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. Quando nós chegamos lá foi muito claro, irmão. Muito claro. Coisa de Deus. Célula começando a multiplicar, líder que estava desanimado, animando. As coisas acontecendo. E o que eu estou te dizendo? Eu fui moído, eu fui quebrado. Até chegar a hora de eu falar de fato, envia-me. Envia-me. Eu quero dizer algo para vocês. Enquanto não existir gente que reconheceu o quanto é pecador e o quanto Deus é santo, não pode existir um envio verdadeiro. O Senhor, depois de revelar a glória e manifestar o seu poder, encontra gente que pode responder à revelação dele. Isaías diz, então, ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Talvez seja a hora de você falar, aqui estou, envia-me. Talvez você ainda não falou isso para liderar uma célula. Talvez você ainda não foi tocado para viver o incrível de Deus na sua célula. A célula é o melhor lugar para o candidato a Zé Ninguém se transformar em pai de multidão. É a célula. É na célula que a palavra profética se transforma em realidade. Onde você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você vai liderar a célula. O cara não lidera nada, nem ele mesmo. Dá 6 meses ele está liderando. Esses dias eu fiz um vídeo, não sei quantos viram, não sei quantos me acompanham. Eu cheguei na igreja, tinha 6 caras, no dia do batismo. Eles me falaram assim, pastor, vem cá. Aí eu fui, eles falaram assim, faz um vídeo daquele que o senhor faz com a câmera traseira, faz aqui que nós queremos falar um negócio. Eu falei, vamos lá, vamos embora. Eles falaram assim, ó, o pastor um dia olhou para a gente no batismo, eu batizei os 6, no último batismo, tinha 3 meses que eu tinha batizado eles. Eu falei com cada um deles na hora que eles foram batizar, vocês vão liderar a célula. 3 meses depois, os 6 lideravam célula e um já tinha multiplicado uma célula. 3 meses depois. 3 meses depois. Ambiente de unção, irmão. Ambiente de ousadia. Ambiente que você olha para o cara que está entrando nas águas e fala assim, você vai liderar a célula. Eu não sei você, eu falo isso, eu fico todo arrepiado, porque é o poder de Deus que muda realidades. É o poder de Deus que ativa quem não quer viver coisas grandes. E agora, nós precisamos entender o que acontece quando Deus nos toca. Nós estamos prontos para fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? A palavra tem que ser ministrada. Vidas têm que ser tocadas. Corações têm que ser quebrantados. Nós precisamos ser um farol. As pessoas têm que nos enxergar. As pessoas têm que bater na nossa porta e falar assim, tem uma luz diferente vindo daí. Tem algo especial fluindo desse lugar. Eu não sei qual que é a sua expectativa para a sua liderança, de agora em diante. Mas eu vou falar a minha expectativa para você. É que você seja um líder protagonista de agora para frente. Onde as pessoas olham para você e veem um homem ousado, uma mulher ousada, porque foi tocado por brasa viva. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ministrar sobre você. E eu quero iniciar um novo tempo contigo. Eu creio muito em gente que entende que já está no campo, fazendo o que tem que ser feito. A minha história é mais uma no meio de milhares, irmão. Mas sabe qual que é a diferença? Até pouco tempo atrás eu era um menino que ficava batalhando ali no viaduto de Santa Teresa. Hoje eu pastorei a maior juventude do Rio de Janeiro. Hoje eu sou pastor da maior igreja em célula do Brasil.
Hoje eu ando lado a lado com um dos profetas que Deus levantou nessa nação. Hoje eu entro no meu bairro, quem não está preso ou não está morto, fala assim, esse cara venceu. Não é porque eu fiquei rico, porque eu não sou, não é porque eu tenho um carro importado, porque eu não tenho, é porque, de fato, eu saí de um lugar onde eu era candidato a Zé Ninguém, e Deus me colocou assentado ao lado dos príncipes dessa terra. E eu acredito que isso acontece depois que nós somos tocados pela palavra de Deus. Eu não sei como você se encontra. Se está bom, pode melhorar. Se está ruim, vai ficar bom. Feche os teus olhos. E antes que eu comece essa oração, eu gostaria que você orasse. Talvez Deus está falando contigo. Talvez o Espírito Santo está falando com você alguma coisa agora. O próprio Espírito está falando, olha, eu te dei uma grande visão, mas você não está vivendo a missão. O Espírito Santo pode estar dizendo, olha, eu já me revelei, e você se esqueceu de quem eu sou. O Espírito Santo pode estar falando assim, eu quero te tocar de um jeito que eu ainda não te toquei, para você falar o que você ainda não falou. O Espírito de Deus pode estar te dizendo agora, eu quero enxergar em você disponibilidade para fazer a minha obra. Eu quero enxergar em você seriedade. Eu quero enxergar em você pureza. Eu quero enxergar em você comprometimento. Porque eu estou perguntando, quem envio? Quem que vai? Quem que vai cuidar dos universitários? Quem que vai cuidar das pessoas nas escolas estaduais? Quem que vai fazer uma transformação nas favelas de Belo Horizonte? Quem que vai entrar nos condomínios e plantar igrejas sérias, células transformadoras? Quem que vai? Sabe que Deus pode dar ordem para um anjo agora, para ele tocar sua boca com brasa viva. E a vontade dele é essa: te tocar com brasa viva, te fazer alguém diferente do que você é até aqui. Não pensa pequeno não, cara. Pensa não. Um dia me ensinaram que pensar pequeno era o que eu devia fazer. Eu vivi limitado. Até que Deus alargou a minha mente e falou, eu tenho para você as nações. E pode ser que Ele esteja falando isso com alguém aqui nessa noite. Pode ser que Deus está te tirando de um lugar de normalidade, te falando assim, vai viver isso aí. E eu quero orar por você. Em ambientes de unção, palavras normais se transformam em profecias. E eu creio que eu estou em um ambiente de unção. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Por isso, se você sente no seu coração que você precisa viver algo diferente com Deus de agora em diante, que você quer ser um líder, ou que você quer voltar a liderar, ou que você simplesmente quer se colocar disponível, eu quero te pedir uma coisa. A igreja está com os olhos fechados, eu quero orar por você. Eu quero te pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você quiser, fica no seu lugar, fica de joelho, fica do jeito que você quiser. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode vir, mas vem com ousadia, vem com fé, cara. Vem com fé. Enquanto você vem, vai pedindo a Deus algumas coisas. Mas pede mesmo, cara. Não espera alguém pedir, não. Pede você, cara. Eu gostaria que antes de orar, nós ministrássemos uma canção. E que você rasgue o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. E que você não desperdice esse mover poderoso de Deus nesse lugar. Santo Deus, continua o teu agir aqui, Pai. Santo Deus, abra os nossos olhos
para uma realidade nova. Tem gente aqui, Pai, que não se enxerga como útil na tua mão. Tem gente aqui que nem imagina o que pode viver na tua presença, Pai. Santo Deus, toca com força, Pai. Faça brilhar quem está vivendo em trevas. Faça sorrir quem está chorando, Espírito Santo de Deus. Aqueça o coração de quem está frio, Pai. Cura a ferida de quem está sofrendo, Deus. Venha com um vento forte levar embora mágoas, levar embora histórias, levar embora decepções, frustrações. Senhor Jesus, se for da tua vontade, dê ordem aos teus anjos ministradores, Pai, para ministrar coisas novas. Entrega novas canções, entrega novas direções, Pai, células avivadas, células cheias do teu Espírito, Deus. Líderes cativantes, líderes felizes, líderes leves, líderes profetas, líderes criativos, líderes ungidos, líderes que não pensam em coisas menores do que o Senhor quer que eles pensem. Oh, Jesus, continua o teu mover nesse lugar. Tu tem poder para fazer mais do que nós estamos te pedindo. Então, se eu posso te pedir algo, é para que o Senhor ative novos dons nos meus irmãos que estão aqui. Ative dons, Pai, para servir a tua igreja. Ative dons para servir a tua igreja, Pai. Do menor ao maior, ative dons, para que todos vejam a tua mão poderosa sobre eles. Em nome de Jesus. Por ele
Santo, Deus, nós honramos a tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos o teu ministério aqui nesse lugar. Nós sabemos que está aqui e aceitamos a tua vontade sobre a nossa vida. Toca com fogo os nossos lábios, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, papai, abre os nossos corações, Jesus. Aqueça os nossos pés agora, Pai, em nome de Jesus. Não deixa ninguém parado, não deixa ninguém confortável, não deixa ninguém normal na tua presença, Pai. Senhor Jesus, coloca fogo em nossos olhos, Deus. Nos permita olhar para os lugares que sempre olhamos com intensidade nova, para fazer o que o Senhor quer que seja feito. Pai querido, eu quero honrar o ministério que o Senhor me confiou e profetizar sobre meus irmãos que estão aqui. Um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de multiplicação, Pai. Um tempo de ousadia, Deus, um tempo de expansão, um tempo de líderes alegres, como nunca se viu. Um tempo de líderes criativos, como nunca se viu. Um tempo de líderes profetas, como nunca se viu, Pai. Sinais e maravilhas nas células, curas e milagres acontecendo de forma normal, o sobrenatural normalizado na vida dos meus irmãos, porque vai ser comum. Pai, que eles nunca se esqueçam dessa noite, onde se colocaram disponíveis para viver mais do que estavam vivendo. Se o Senhor nos reúne em uma data especial, é para ministrar coisas especiais, e nós recebemos, nós aceitamos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus Cristo. Quando você voltar para o seu lugar, volta com a certeza que você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser o mesmo, em nome de Jesus, amém.